são essas experiências de convivência que Deus coloca com a gente que faz com que a gente aprenda o que é caminhar em Cristo todos os dias. Então hoje nós temos esse encontro, o pastor Fábio vai trazer uma palavra de Deus para nós sobre a vida no Espírito, aquilo que ele tem aprendido, aquilo que ele tem crescido e caminhado em Deus. Amanhã o pastor Roberto vai trazer uma palavra daquilo que ele tem feito, daquilo que tem sido a vida dele, tantos anos que ele tem vivido, as experiências dele com Deus. E no domingo pela manhã nós teremos então o nosso café da manhã, que também vai ser uma bênção. É bom estar na casa de Deus? Amém? Amém. Melhor ele morar em nós, né? Amém? Deixa eu dar uma notícia para o seu culto, não acaba, né? Amém? É quando a gente vai para casa, ele vai junto com a gente. E o culto sempre vai continuar. Amém? Meu nome é Roberto, né? Eu fico meio sem jeito dessa apresentação. E graças a Deus a gente veio para o Nordeste em 2013. Eu conheci o Nordeste em 2013. Amei essa terra. Amei esse povo. Gente, vocês são bênçãos demais. Quando eu vim aqui eu ficava até constrangido com o povo, de tanto amor que esse povo tem, né? Pelo pessoal que vem de fora, vocês são muito receptivos, muito carinhosos, deixa a gente bem constrangido aqui. E aí eu me apaixonei por Nordeste, Deus colocou algo no meu coração na época. E eu fiquei vindo depois de 2013 2 vezes por ano. Em 2018 em 2016 a gente começou o primeiro projeto lá em Piranha, chamado Projeto Missão Nordeste. Fizemos um evento onde a gente trabalha com as famílias carentes, distribui cesta básica, roupa, vê as necessidades das pessoas, se envolve com elas, dentro da necessidade delas, tentando de alguma forma mostrar o amor de Deus. Amém? O amor de Deus se mostra em prática, né? Porque Deus, quando amou eu e você, Ele não amou eu e você e ficou lá, eu amo. Não, Ele diz que Ele deu o seu Filho. Amém? Então houve uma atitude em relação ao amor que Ele falou que tinha conosco. Amém? Amém. E esse amor é provado até hoje. Porque a gente falha e Ele ama, falha e Ele ama, falha e Ele ama, falha e Ele ama. E até chegar no céu a gente vai continuar falhando e Ele nos amando. Amém? E aí a gente pratica isso lá com as famílias, ou seja, a gente ama a pessoa incondicional, né? Não importa se ela vem para o culto, se ela não vem para o culto, não importa o que ela faz, o que importa é que ela recebe Deus através do amor, que ela possa entender Deus, né? Deus é muito simples, né? E a gente complica tudo, às vezes, mas Ele é muito simples e Ele te ama. Amém? De uma forma que a nossa cabeça nunca vai conseguir entender, né? Porque a gente coloca padrão, a gente coloca algumas coisas e Deus nunca coloca nada. Ele só te ama. Tem uma expressão na Bíblia, uma passagem na Bíblia, que quando o filho pródigo vem de volta, eu acho interessante aquilo, né? Porque se fosse eu como pai, eu ia dizer para ele, não falei para você? Não falei que você está errado? Né? A primeira coisa que a gente fala quando o filho erra é, eu falei, assim? Mas o pai não fez isso, né? Ele recebeu o filho e quando o filho quis dar uma decisão, ele, opa, fica quieto. Recebe o anel, recebe a sandália. Ou seja, eu nunca te condeno. Eu sempre te amo. E isso é difícil de nós entender, sabe? Porque é difícil às vezes da pessoa entender que Deus perdoa um traficante, Deus perdoa um cara que trocou uma menina de 2 anos. A igreja não consegue entender isso. A gente até fala disso. Eu me lembro um culto que uma jovem, a igreja era num local assim e 2 ruas depois elas faziam um ponto lá. E um dia aquela jovem teve que ter muita coragem, a igreja cheia de gente, ela entrou, a unção buscou ela lá no outro lado da rua. E quando ela entrou, uma diaconisa veio e abraçou ela, cheia da glória de Deus. Ela disse, o menino desmontou, porque eu tenho certeza que ela nunca recebeu um abraço sem interesse nenhum. Aquele abraço havia puro amor de Deus.
Mas se uma pessoa sentar, uma jovem sentar do lado do teu esposo no banco da igreja, como é que você fica? Você fica preocupada, fica temerosa? Ou você consegue ver o amor de Deus? Sabe? Orar em línguas é se preparar para receber as pessoas que têm mais problema. E amar elas sem perguntar nada e nem falar nada. E esse é o desafio, meu Senhor. Porque falar do Evangelho é fácil. Agora, viver o Evangelho, a gente vai descobrindo que aí é uma outra coisa. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho. Você pode falar com Deus um instante. Senhor, nós estamos na Tua presença e a presença do Senhor é o lugar onde nós vivemos. Aleluia. É constante. Tem paz, alegria. Tem perdão. Tem o sangue de Jesus. Senhor, nós queremos te adorar nessa noite. Nós queremos declarar o quanto nós te amamos. Tu és digno, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. E nós queremos fazer dessa canção a nossa oração. Obrigado pelo teu grande amor, Pai. Que esses dias sejam dias de milagre, dias de cura, dias de revelação. Que a tua palavra possa ser, ó Deus, falada ao nosso coração. E nós possamos guardar ela e fazer com que ela seja uma prática na nossa vida. É a minha oração no nome de Jesus. Amém? Eu vou passar de volta ao pastor. Acabei de conhecer, minha alma já está apaixonada pelo espírito desse homem. Se apaixonou, foi amor à primeira vista. É um prazer muito grande conhecer. Estou muito feliz de estar aqui conhecendo vocês também. Eu sei que esses dias o Senhor vai edificar a nossa vida. Porque assim como o pastor Roberto começou dizendo, que aqueles que estão no primeiro encontro vêm com muita sede e fome. E eu creio que o Espírito Santo vai nos alimentar. Aleluia. Já tem nos alimentado através de louvores, através das irmãs aqui adorando o Senhor. Estou muito grato ao Senhor por estar aqui. Amém? Meu nome é Fábio Carvalho, aquela princesa coisa mais linda da minha vida ali. Fábio, meu filho, Fábio, e a minha galerinha Valentina. Uma família linda que o Senhor me deu. Glória a Deus. Amém? Queridos, eu creio que eu não vou demorar muito, mas eu vou compartilhar um pouco da minha vida. Como foi que eu conheci o Evangelho de vida no Espírito? Eu fazia parte, eu entreguei minha vida ao Senhor, eu tinha 12 anos, na Assembleia de Deus, uma igreja linda, na Assembleia de Deus. Sendo que na minha adolescência eu mudei a rota, fui para distante dos caminhos do Senhor. Já na minha fase adulta, eu entrei na Igreja Batista. Foi ali que eu me firmei na Palavra de Deus. Dentro de pouco tempo, o Senhor nos colocou na liderança da igreja, junto com o pastor e outros irmãos no presbitério. Chegou um tempo onde eu estava liderando o ministério de intercessão. E nós sabemos que o ministério de intercessão, muitas vezes, existe algo muito místico, que a gente causa tanto medo. E o ministério de intercessão foi aonde começou a me dar curiosidade de entender mais a respeito da consumação. Da consumação. Eu fazia muitas reuniões com grupos grandes, com um grupo grande de pessoas, mais ou menos de 70, 80 pessoas só do ministério. Toda semana nós tínhamos esse encontro e eu sempre ministrava, ouvia o testemunho das pessoas. Só que depois de um tempo, quando eu comecei a ouvir apóstolo Heber Rodrigues, comecei a ouvir David Roberts, a minha mente começou a dar uns
Pastor César chegou. Meu Deus, que alegria desse homem, com a esposa dele. E quando eu conheci a vida no Espírito, eu comecei a ficar com algumas curiosidades. Eu falei, não, eu preciso entender um pouco mais sobre esse Evangelho, que para mim até então era desconhecido. Porque para mim eu tinha uma visão de Evangelho. A minha visão era: quarta, domingo, vou me trocar, vou para a igreja, vou cultuar, vou para casa. Quarta, domingo, vou pegar a Bíblia, vou para o culto e tal. E essa rotina ela se torna um pouco vazia. Você não consegue se identificar dentro de um propósito seu com Deus. Muitas vezes nós não discernimos qual é o propósito de Deus para você. Às vezes você se enquadra dentro de um ministério e você está ajudando um líder cumprir o propósito dele e o seu propósito. E eu falei, Senhor, qual é o meu propósito? Eu preciso que o Senhor me ajude a discernir o meu propósito, o seu propósito para a minha vida. Eu comecei a ter assisti todo tipo de pregação de vida no Espírito. Eu acho que em um dia eu assistia 6, 7 e 8, eu não cansava, era toda hora assistindo pregação para aprender sobre o Evangelho de vida no Espírito. E aí foi quando eu começava a ir para a igreja, eu começava a ouvir algumas pregações, e as pregações já não batiam com o conhecimento que eu tinha adquirido de vida no Espírito. Por exemplo, vamos batalhar, vamos fazer uma... Eu fico até um pouco receoso de falar, mas eu vou ter que falar, irmãos. O Senhor me chamou para falar. Vamos fazer uma campanha para alcançar tal bênção. Vamos fazer um jejum para alcançar tal bênção. E isso me confrontava dentro de mim. Eu falei, peraí, vou para a palavra de Deus. Aí quando nós vamos para o livro de Isaías, há muitos anos antes de Jesus Cristo vir como homem, o profeta Isaías fala: ele foi desprezado, não havia beleza nenhuma nele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele levou as nossas enfermidades. Ele levou as nossas dores. Aí a palavra vai enchendo você de um entendimento. Peraí, cara. Ele se apropriou das minhas enfermidades. E por que eu tenho que correr atrás de uma cura, se eu já fui curado na cruz? Por que eu tenho que lutar tanto acerca de um determinado assunto, se Cristo já me deu esse direito? E quando eu comecei a entender o Evangelho de vida no Espírito, eu comecei a entender que é uma ativação do seu Espírito que faz você crer sem duvidar nisso aqui. A verdade é a seguinte, que nós, antes de vivermos na fé, nós somos religiosos. E a religião impede, pastor Alexandre, né? A religião impede que nós alcancemos o que Cristo já nos deu. Porque a religião ela é cheia de você merecer alguma coisa. A religião ela está sempre envolvida em você, faça para ter. A religião é sempre assim, se você não fizer, você não vai receber essa bênção. Que com Deus não é assim. Glória a Deus. No ministério de Jesus não é assim. No ministério de vida no Espírito não é dessa forma. O Senhor, Ele quer, sabe o que Ele quer? Quem lembra daquele episódio que chegou um centurião e falou: Senhor, o meu servo está doente lá no leito. O meu servo está doente, está quase morrendo. E o Senhor prontamente falou: eu vou lá com você agora. E ele falou: não, Senhor, não, eu não sou digno. Eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa.
eu não sou digno da tua presença na minha casa. Diz só uma palavra, que assim como os meus servos são sujeitos às minhas palavras, eu também me sujeito à tua. Que eu sei que se o Senhor disser, ele vai estar curado lá. Sabe o que aconteceu ali? Aconteceu que Jesus estava no meio da multidão. Ele fez: não acredito que eu estou ouvindo isso. De um homem que não era nem israelita, não era nem judeu. E ele falou: olha, eu nunca vi, no meio de vocês, israelitas, judeus, sacerdotes, eu nunca vi nenhuma pessoa começar a fé como a desse homem aqui. Aí ele falou: já está feito, já é. E aquele homem foi curado. Por quê? Porque o Senhor viu aquele comportamento de fé. Sabe? Então, quando nós entendemos, queridos, que a nossa vitória já foi garantida, já foi dada, não tem motivo nenhum para barganhar com Deus a respeito desse assunto. O Senhor está nos trazendo aqui nesse lugar, pastor, é para que o Senhor venha ativar um povo que a criação está gemendo por esse povo. A criação não está gemendo por um povo bem vestido, de paletó e gravata. Não é isso que vai chamar a atenção da criação de Deus, não, que é o povo aí fora. O povo tem que olhar para você e ver: cara, esse pessoal aí é diferente, porque eles andam nas pegadas da fé. Eu tenho uma frase bem interessante que o Espírito Santo me deu. Teve uma vez que eu tive uma visão. Eu não sou muito de ter visão, mas nesse dia eu tive uma visão. Eu estava diante de um monte muito alto. Eu não conseguia ver outra coisa no seu monte, mas algo me mostrou eu fora, e eu de longe eu me vi. Só que eu estava ali, homem normal, estatura normal, que não dava para ver além do monte, mas sobre mim tinha um espírito. O meu espírito ultrapassava a visão do monte. O meu espírito ultrapassava a visão do monte, sabe? Então, a nossa fé, ela sempre está adiante. E quando você consegue entender e viver no evangelho da fé, você vai crer naquilo que a sua fé já viu, e você vai andar nas pegadas dela até você alcançar tudo que você já creu. Aleluia. Você crê, se apropria no Espírito e se comporta de acordo com o que você crê. Não tem outra coisa, nunca vai dar errado. O Senhor vai fazer com que você testemunhe dos milagres na sua vida. Sabe? A questão, queridos? A questão é a seguinte: a religião ela está impregnada dentro das igrejas. A religião ela está impregnada dentro das igrejas. A meritocracia está impregnada dentro das igrejas. O pastor Alexandre disse aqui: vamos fazer a oferta e fazer os dízimos, mas por favor, não passa com medo. Uau! É tudo que eu gostaria de ouvir em todas as igrejas. Porque quando se trata de dinheiro, os líderes, pastores, gostam de colocar para você uma condição para poder você prosperar. Gostam de colocar para você uma condição, porque você tem que dar, senão o gafanhoto, o devorador, o migrador vai entrar na sua casa. Cara, aonde está o teu fundamento? É nos teus esforços ou na cruz de Jesus Cristo quando ele morreu? Sabe, nós precisamos entrar em uma dimensão onde já está tudo feito. Aleluia. Não ficar procurando respostas em comportamentos de pessoas incrédulas. A diferença do povo de Deus para o povo que ainda é ignorante é que nós temos que aprender a ser pessoas cheias de fé. E quando eu falo fé, não é algo raso não, cara. É algo de você olhar para a sua despensa e dar gargalhada se estiver vazia. É quando você olha para o seu corpo e vê alguns sintomas de enfermidade e você fala: isso não é meu, eu sou curado em nome de Jesus. Aleluia. Porque Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Aleluia. Eu vou te contar aqui algo que eu vi um cientista dizer. Ele disse assim:
Quando você fala, os seus ouvidos ouvem a sua voz. Essa energia, ela vibra nas suas células. E as suas células passam informação para o seu cérebro. O que é que você tem declarado? Aleluia. Isso é palavra, isso é fé. Você diz que não tem explicação, mas nós temos, isso é palavra. É confissão da palavra. Aleluia. Isso é confissão da palavra. Você pegar a palavra e falar: ei, você está com dívida, está um monte de coisa atrasado. Aí você vai ler a Bíblia lá, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz: Jesus se fez pobre para que todos vocês fossem enriquecidos. Aleluia. Cara, a vida de fé nada mais é do que você aprender a descansar. Quando Cristo ele morreu naquela cruz, antes de morrer ele falou: Tetelestai, que significa está consumado, está feito, não há mais nada que eu precise fazer. Eu quero que vocês entendam, é um tempo de se apropriar das bênçãos que o Senhor já te deu. É tempo dos filhos ser manifestos aqui na terra, para que as pessoas vejam: que povo próspero, que povo feliz, que povo que vive regozijado na presença de Deus, sem ter motivo às vezes. Às vezes está com pouca comida em casa, mas o povo vive alegre e feliz. Por quê? Aí as pessoas olham para aquele tipo de crente e falam: cara, eu quero saber que Jesus é esse que essas pessoas estão conhecendo. Eu vejo algumas pessoas do nosso convívio que não faz parte, não anda comigo, é de outras igrejas, que são meus amigos, mas vivem andando assim. É o tempo todo triste. É o tempo todo triste. Aí eu fico: meu Deus, esse povo não te conheceu ainda. Esse povo não teve acesso às bênçãos do Senhor ainda. Esse povo está querendo meles, está querendo se sentir aceito por alguma coisa. Gente, não há nada que os pastores façam que nos tornem dignos de receber alguma coisa. Não há nada. A única coisa que vai chamar a atenção do Senhor, porque chamou a atenção do Senhor com aquele centurião: a fé. Aleluia. A fé. Qual é os pensamentos, qual é a programação que tem dominado a sua mente? A programação mental, ela gera pensamentos. Os pensamentos, eles geram sentimentos. Os sentimentos, eles geram ações. E as ações geram resultados. Sabe qual é o problema? O povo ainda não despertou que são completamente prósperos em todas as áreas. O povo ainda não despertou que são curados, sarados, abençoados. O povo ainda não despertou. É por isso que as pessoas querem de qualquer forma produzir alguma coisa no seu suor, na sua carne, para poder: agora eu mereço, né, Senhor? Eu agora mereço, né, Pai? Porque eu... Não. Eu quero que você saia daqui hoje convictos que você já é aceito por Cristo. Aleluia. Você já é aceita. O Senhor já te recebeu. Ele te amou antes que você iniciasse. Eu estava meditando na palavra em 1 Pedro. Eu não estou lendo aqui, mas eu estou falando, então vocês podem olhar na Bíblia, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, 7, 8 e 9. A Bíblia fala assim que Pedro falando para aquele povo, Pedro falando bem assim: eu fico admirado como vocês, mesmo sem ter visto Jesus, como vocês amam Ele. Como vocês amam Jesus, mesmo sem ter nunca visto. E de uma forma, ele dá esse termo, de uma forma indizível, cara. Aí no versículo 9 ele diz: vocês alcançaram o objetivo da vossa fé. Aleluia. Vocês alcançaram o objetivo da vossa fé, a salvação da sua alma. O objetivo da minha fé não é alcançar uma bênção financeira, não.
O objetivo da nossa fé não é alcançar uma cura, não. Porque tudo isso é temporal. O objetivo da minha fé é fazer com que a minha alma se apaixone por Jesus. Esse é o objetivo da minha fé. Olha, queridos, eu fazia parte desse ministério, que é um ministério lindo, que eu amo. Fazia parte desse ministério e eu ficava, na hora dos louvores, eu falava: te amo, Jesus. E eu sabia que eu estava mentindo. Eu sabia que era uma mentira, que era uma hipocrisia. Porque a palavra diz assim: aqueles que amam pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E eu sabia que eu não colocara nunca Jesus acima da minha família. E eu não sei se é apenas eu que penso que era falso nesse sentido, porque realmente eu era falso. E eu chegava no meu quarto com o Senhor e falava: Pai, me perdoe, mas eu tenho que ser sincero contigo. Eu não amo Jesus como eu digo que amo. Eu não amo. Eu preciso que o Senhor me ensine a te amar. Cara, eu tive as melhores experiências da minha vida quando não conseguia mais ficar sem chorar quando abria a Bíblia. Eu falava: uau, Pai, como eu te amo, Pai, como eu te amo. A minha alma ela foi ensinada pelo Espírito a se debruçar no Espírito e não se importar com o que estava se vendo, porque eu não vivo mais pelo que eu vejo. A minha alma conseguiu contemplar o reino de Deus e apenas Ele importa para mim. Aleluia. Isso significa que eu não amo meus filhos, minha esposa, meus pais de maneira nenhuma. O amor triplicou por eles também, porque o amor por Jesus é superior a qualquer outro sentimento. Então o objetivo da minha fé não é ter uma igreja grande, cheia de gente para me ouvir. Negativo. O objetivo da minha fé não é ter um canal de YouTube topado de gente para me seguir, me se inscrever. Não! O objetivo da minha fé é fazer com que vocês amem a Jesus acima de qualquer coisa. Aleluia! O Senhor está levantando um povo. Está levantando um povo que não se importa com isso aqui. Ele está levantando um povo que olhe, que contemple, que sinta o perfume do Senhor, que ame a presença de Jesus, independente de local. Pastor Roberto Lima disse: o culto não vai acabar, porque aqui, onde nós estamos, Ele continua com a gente. O culto continua, a adoração continua, o relacionamento de pai e filho continua. Ele é o nosso Pai, que nos ama. Nós temos um irmão mais velho chamado Jesus, e nós temos um professor, conselheiro, consolador, o Espírito Santo. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele é 3 em 1. E quando Ele foi lá em Gênesis, Ele fez: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos corpo, alma e espírito. Aleluia. Nós somos um ser tripartido. Nós somos um, mas somos 3 partes. Nós somos um, mas somos 3 partes. O apóstolo Paulo em Gálatas ele fala: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E a alma, onde é que está nessa disputa aqui? Porque a luta, a batalha entre o espírito e a carne é justamente para quem vai fazer com que a alma se apaixone, quem vai convencer a alma. O que é a alma, gente? A alma é a tua consciência, a alma é o teu sentimento, sabe? E o espírito do homem que foi recebido no sopro, esse espírito é eterno, ele foi gerado antes da fundação do mundo, dentro de Deus. Então quando você veio para a terra, a sua alma ela surgiu ali, ela nasceu ali, mas o seu espírito é eterno já. Então diga: eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Entendendo isso, vocês vão entender que a minha batalha é para que eu consiga convencer a minha alma, para que a minha alma se apaixone, queira
queira ficar debruçada no Espírito ao ponto de só se importar com o reino de Deus. Aleluia. Ao ponto que só se importe com isso. As outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,6. O reino de Deus é o que mais importa para a vida daqueles que vivem no Espírito. Aleluia. Olha, queridos. Então, quando você nasce numa família, pai, mãe, onde tem irmãos mais velhos, ou tio, tia, todo mundo começa a passar informação para você. Todo mundo quer ensinar você de uma forma, e muitas vezes não tem ninguém da fé perto, sempre quer instruir no caminho do mundo. Aí você passa 20, 30 anos no mundo, com a mente incrédula, pensando que tudo é seu esforço. Quando você estudava, você falava: eu tenho que tirar uma nota boa, porque senão eu não vou ganhar um presente do meu pai. E essas condições naturais, as pessoas querem implantar dentro do reino de Deus. As pessoas querem implantar as coisas naturais dentro do reino de Deus. Eu tenho que merecer para receber. Eu tenho que dar para poder ficar rico. Cara, isso aí a questão do dar é uma maravilha. Porque quando você semeia, você colhe. Isso aí não tem segredo. Isso é muito simples de entender. A generosidade faz parte daqueles que vivem no Espírito, porque não estão presos a isso aqui, as coisas naturais. Então, quando você é treinado a vida inteira com uma mente incrédula, aí você vai para a igreja. Não, agora eu sou crente. A primeira coisa que vai acontecer é você trocar suas vestes, botar roupa longa, botar roupa social, paletó, mudança exterior, de um instante para o outro. A mudança interior, que é a reprogramação mental da incredulidade para a fé, é muito demorada. Desde que você se dedique e queira uma mudança absolutamente radical na sua mente. Apóstolo Paulo, quando ele escreveu as cartas aos Romanos, ele fala: ei, é necessário, Romanos 12, depois vocês leem, é necessário que vocês passem por uma transformação de mentalidade, para que possam o quê? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, a mente incrédula nunca vai experimentar as coisas boas de Deus. Ou você entende que o Evangelho de Jesus, ele não é baseado em resultados humanos. O Evangelho de Jesus ele é baseado em um comportamento de fé. O que é fé? A fé é a certeza, Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que eu espero, e a convicção de fato das coisas que eu não vejo. Espera aí, se a fé é a certeza das coisas que eu espero, e ela é a convicção de fato das coisas que eu não vejo, então para mim o que mais importa é o invisível. Para mim o que mais importa não é o que está faltando para mim, não é as circunstâncias que eu estou vivendo. O que mais importa para mim é o que eu creio. O que mais importa para os que vivem no Evangelho de Jesus é o que crê. Se você não está crendo, então hoje é o tempo de você iniciar um nível de fé radical na tua vida. Porque é a fé que agrada ao Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando eu falo fé, não estou falando de mendigar coisas pequenas, não. Eu estou falando de você se apropriar como filho. Se apropriar como filho, como herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Aleluia. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós não somos qualquer coisa, gente. Nós não somos qualquer coisa. Eu fiz um vídeo de 2 minutos no meu Instagram, e eu falei assim, gente,
Os apóstolos, eles eram perseguidos, eles eram chicoteados, eles eram presos, eles passavam por todo tipo de sofrimento, mas nada fazia aqueles homens retrocederem na fé. Nada fazia aquelas pessoas retrocederem na fé. No tempo de hoje, uma dor de cabeça, não vou para o culto. Uma dor de cabeça, uma dificuldade, qualquer dificuldade que acontece é motivo para as pessoas retrocederem. A palavra diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, porque o Senhor tem prazer naqueles que andam na fé, que são indesistíveis. O Senhor ama aqueles que são indesistíveis. Outro dia eu estava falando com o pastor Roberto. Eu falei: cara, eu te admiro demais, velho. Eu te admiro demais porque pode estar chovendo canivete, pode estar o que for, ele não para de pregar na internet, não deve ser toda vez, ele está lá. Constância. O cara, meu irmão, você aprende mais em ver o comportamento desses homens do que até do que ele está ouvindo, porque o comportamento deles, você fala: uau, esses caras são indesistíveis, esses caras não cansam, esses caras não param. Por quê? Porque o espírito deles está em outro lugar. Uma vez o apóstolo Paulo, quando ele escreveu as cartas aos Filipenses, ele estava numa prisão, em um calabouço no subterrâneo, lá onde era despejado as fezes das outras celas, e ele estava pela cintura de fezes, e ele estava ali acorrentado. Só que ele tinha um momento ou outro, aí ele escreveu a carta aos Filipenses e falou: alegrai-vos no Senhor teu Deus. Outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor teu Deus. Cara, o espírito dele, o espírito junto com a alma dele estava em outra dimensão. Você não tem ideia o que é você passar por dificuldades pesadas e você permanecer. Alegrai-vos no Senhor teu Deus. Outra vez eu te digo: alegrai-vos no Senhor teu Deus. O Senhor importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor, ele não está procurando riquezas, porque ele já é. Ele não está procurando outra coisa, querido. Ele não está procurando outra coisa a não ser um povo que se levanta crendo no seu Filho sem duvidar. Então, quando você passa a vida inteira crendo errado, sendo incrédulo, duvidando, aí você vai para o Evangelho, muda suas vestes, mas você não muda sua mente para entender a palavra e crer na palavra. Pega a tua Bíblia na tua mão aí. Pega a tua Bíblia. Essa palavra aqui, gente, essa palavra é a única verdade que você deve acreditar. Amém. Essa é a verdade. Sabe por que eu digo isso? Porque muitos crentes estão passando por alguma enfermidade. Aí o médico passa um exame. Aí o exame diz que você está enfermo. Só que Jesus disse que você está curado. As pessoas ignoram a palavra de Deus e creem unicamente no resultado do exame. O Senhor está levantando pessoas que vão fazer a diferença nesse tempo. São pessoas inconformadas, pessoas que não vivem no natural, pessoas que são radicais na fé e que experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu tinha dito logo no início, eu não vou demorar, estou demorando bastante. Eu quero sair daqui hoje, queridos, satisfeito no meu espírito, para dizer que o Senhor usou a minha boca para ativar as pessoas.
Existe uma dificuldade das pessoas crescerem na fé, saírem de uma fé natural para uma fé sobrenatural, sabe por quê? Porque as pessoas não sabem o passo, como chegar nesse lugar. O pastor Roberto, no louvor, ele disse: a oração em línguas, ela vai te dar uma capacidade de você suportar pessoas piores. Não foi mais ou menos isso, não foi? Foi mais ou menos isso. Eu quero dizer para vocês que a chave para você robustecer a sua fé é as práticas espirituais. As práticas espirituais, ela não anda individualmente separadas. Ela é uma engrenagem, sabe? Ela é uma engrenagem. Você ora em línguas. Quem aqui tem a prática de oração em línguas? Prática de oração em línguas. Oração em línguas. Sabe essa oração em línguas, queridos? Eu tenho controle sobre ela. Existem 4 tipos de oração em línguas. A oração em línguas para convencer os incrédulos, que foi aquela que estava lá em Atos, que as pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo, eles não tiveram controle pelo aquele mover, e eles começaram a e todos que estavam lá do lado de fora, de outros idiomas, conseguiam entender no seu próprio idioma. A primeira manifestação foi para convencer os incrédulos que existia algo do céu naquele lugar. E ali aquelas pessoas foram 3.000 pessoas que foi convertida ao Evangelho de Jesus. O outro tipo de oração em línguas é aquele tipo em que Paulo exorta a igreja de Coríntios e fala assim: olha, quando você estiver na igreja orando em línguas, que vocês se atentem para que tenha alguém que interprete as línguas, para as pessoas serem edificadas. Porque o objetivo que Paulo estava falando era para que as pessoas da igreja recebessem palavras para edificar a fé, para edificar a sua vida em Jesus. Esse é o segundo tipo de oração em línguas, que é a oração em línguas com interpretação. Essa eu também não tenho controle sobre ela. O Espírito Santo pode tomar a boca do pastor Roberto, um dos dois, ou qualquer pessoa aqui, e eu aqui entender com o Espírito e edificar a igreja. Aí eu não tenho controle sobre ela. É algo que vem do céu mesmo, é algo que vem do Espírito, não tenho controle, sabe? O outro tipo de oração em línguas é a oração em línguas para intercessão. Mas como é que funciona isso aí, Fábio? Lá em Romanos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós, por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Aí quando você está em um momento de oração, seu individual ou no grupo de uma igreja, e você é tomado pelo Espírito, pela vontade de gemer, de orar em outras línguas, você começa e começa a sentir uma dor gostosa, prazerosa, uma dor como se fosse de parto, mas você não quer parar de sentir dor, e você geme no Espírito, porque o seu Espírito uniu com o Espírito do Senhor, e vocês se tornaram um com Ele, e vocês começaram a interceder por algo que vocês nem sabem. Você está intercedendo por alguém que está em outro lado do mundo e vocês não sabem, mas ali é algo que o Espírito te capacita e você não tem controle sobre isso também. Mas o último tipo, que é o que eu mais amo de falar, é sobre a oração para edificação pessoal. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, fala: quem ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Versículo 2 ele fala: quem ora em outras línguas não fala a homens, visto que ninguém o entende. Com Deus em espírito fala mistérios. Uau! Aí você tem essa convicção de que você é um espírito, que você tem uma alma e que você mora no corpo. Você sabe que o seu espírito, estou pedindo para vocês ativarem outro nível de fé aqui, tá?
para você crer no que eu estou dizendo. O seu espírito, ele tem uma linguagem sobrenatural. Aleluia. O seu espírito tem uma linguagem sobrenatural, que ele fala diretamente com Deus. Diabo não ouve, anjos também não entendem. Muitas vezes a palavra de Paulo é interpretada da forma errada, que é, além mesmo se eu tiver a língua dos anjos, se não tiver amor, a oração em línguas não é a língua dos anjos. Paulo estava se referindo aqui a Lúcifer, que tinha a linguagem dos anjos, mas não amava Jesus, não amava o Senhor. Eu quero dizer para vocês que as linguagens espirituais, a linguagem do dom de línguas, é para edificar você a um ponto de ser construído dentro de você um edifício. Uau! Paulo uma vez disse: nós somos como edifícios na mão do Senhor. Olha, queridos, o Senhor tem um objetivo de fazer em você um alicerce, que é o fundamento, que é a pedra angular, que é Jesus, e Ele quer construir em você um nível de credulidade, de fé, que você não vai mais se importar com nenhuma circunstância. E quando você está aqui, aí Paulo fala assim: ei, se não tiver quem interprete, dá para o teu canto, fica calado e só fala tu com Deus. Sabe o que ele está dizendo? Quando tiver o pastor Alexandre pregando aqui, vocês podem ficar no cantinho aí bem assim, ouvindo a ministração e sendo edificado no Espírito também. Mas Fábio, como é isso? Não estou sentindo nenhum arrepio, não estou nem sentindo vontade de pular. Isso daí vai de cada temperamento. Tem irmãos que gostam de pular porque são pessoas coléricas. 4 tipos de temperamentos. Vamos lá, me lembra aí: colérico, fleumático, melancólico, sanguíneo, né? Existem esses 4 tipos de temperamentos, que aí é de cada um. Mas tem uns que gostam de pular, tem uns que gostam de rodar, tem uns que gostam de gritar, mas tem uns que gostam de ficar aqui, ó. Não significa que aquele que está pulando tem mais noção do que aquele que está calado, não. Isso não tem nada a ver com o resultado, isso tem nada a ver com o que nós estamos vendo. É Deus contigo. É Deus contigo. Então é um tempo onde você está sendo ativado. Feche teus olhos. Eu vou agir um pouquinho na alma aqui. Feche teus olhos. Imagina uma mão espiritual entrando dentro da tua mente e girando um botão, ativando um outro nível de fé em você. O Senhor está marcando esse dia de hoje. O Senhor está revelando coisas para vocês a respeito de uma vida simples do Evangelho, onde vocês vão passar por uma desconstrução mental de uma vida inteira crendo de uma forma rasa, e a partir de agora o Senhor quer que vocês entendam a crer de uma forma radical, profunda no Senhor Jesus. Aleluia. Porque tudo que Jesus conquistou é para ser desfrutado. Tudo que o Senhor conquistou é para que nós possamos hoje desfrutar de cada bênção. A Bíblia diz que o Senhor, a Bíblia diz que nas regiões celestiais, todas as bênçãos celestiais foram dadas para nós. Todas as bênçãos das regiões celestiais. Todas as bênçãos já estão sobre nós. Então eu quero finalizar essa palavra, pastor, querendo que vocês fiquem em pé, o povo. Coloca a tua mão assim pela fé que você está recebendo algo. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esse momento, Senhor. Eu te agradeço por essa comunhão com os meus irmãos. Eu te agradeço por esse encontro que o Senhor marcou aqui, Senhor. Eu creio, ó Deus, que um tempo novo está se iniciando na vida dessas pessoas. Eu creio, ó Deus, que eles não vão mais parar de orar no Espírito. Orar no Espírito, orar em outras línguas. Não em apenas alguns momentos, não. Orar, hora após hora, até que
Até que, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Sim, Deus. O Senhor está descortinando. O Senhor está descortinando a tua mente. Está revelando coisas para você. O Senhor está colocando em um outro nível de fé.